Mas vamos lá, Olha gente. só, Gamba, A característica do Grêmio com o Renato sempre foi agredir, o time dentro ou fora. O time reserva do Grêmio contra o Bahia deveria, numa lógica de um time reserva, ter o Gustavo Martins. Ele foi preservado, supostamente, para jogar amanhã. Então criou-se essa ideia do Gustavo Martins entrando no lugar do Rodrigo Eli, que está suspenso, junto com o Kahneman, que volta, mais o Gemerson. E a gente viu que o Grêmio, que teve dificuldades levando muitos gols, conseguiu equilibrar o time justamente colocando 3 zagueiros. O Grêmio estancou os gols, precisava fazer menos para vencer os jogos. Então me parece muito claro que essa é uma estratégia de segurar o Fluminense e tentar fazer o gol que o Pedro está dizendo vocês não acham no contra-ataque. Que o segurar o Fluminense está diretamente relacionado ao chamar o Fluminense? Como é que o Mano Menezes... Mas tu entende o tamanho do risco disso, eu acho Bruno? que essa é a leitura dele, não que eu concorde. Porque, olha só, quando tu joga com 3 zagueiros e 2 volantes, é isso que eu estava querendo dizer, Pedro. O Dodi e o Vilha Sante são bons jogadores, indiscutível. Não é isso. Mas são bola. 5. Ambos são camisa 5. O Grêmio hoje nem tem um segundo volante. O PP não está relacionado. Um 8, exato. Mas é que o PP não está relacionado, o Edenilson não está inscrito na fase, é algo que a gente não entende. O Vila Sante, ele pisa na área. Primeiro Tanto é que pouco. É que ele fez. Ele não dá, mas ele não é o cara que dá bola pro Grêmio. A partir do momento que tu tem 3 zagueiros, o teu volante ele não pode ficar pisando tanto na área, porque ele tem que recompor junto, porque ele está liberando os alas. Isso que eu não tô Quando ele tem 3 zagueiros, é justamente para liberar os 2 laterais. E o saudoso Vianney Carlet sempre dizia: o problema do time é sempre no meio-campo. Sim. Se o jogo não funciona, mas o atacante não fez gol. É porque o meio-campo não deixou a bola chegar lá. Como é que o Mano Menezes disputa quando está disputando o Libertadores da América? Nos seus jogos de casa. Vamos lembrar, o Mano Menezes, quando joga em casa em Libertadores da América, ele faz um sufoco de 10, 15 minutos iniciais. E hoje ele não tem outra opção. E aí ele vai ter que ir para cima, entende? Então o que eu acho que pode acontecer? Que o Grêmio vai jogar no processo reativo. Numa bola roubada, numa construção eventual, para poder fazer este gol. Mas o Grêmio não vai propor o jogo. Mas, Pedro, o Grêmio não vai propor o jogo. Eu concordo, só que assim, vamos lá. Vamos olhar para o outro lado. Vamos olhar um pouquinho para esse Fluminense. Por mais que tenha oferecido risco ao Grêmio no jogo da semana passada, o Fluminense é um time frágil, gente. O Fluminense está lutando para não cair. A gente não discorda, o Grêmio pode agredir o Fluminense, que não há risco algum em agredir o Fluminense. Pelo contrário, o Grêmio surpreendendo a ideia geral de que vai para se defender e agredindo o Fluminense, pode fazer isso aí, liquidar o jogo. Gamba, eu não acho que o Grêmio tem que ir aberto para agredir o Fluminense. Não significa isso. Eu concordo com o Gamba que talvez haja uma demasia defensiva nessa escalação. É isso, não tem necessidade. Porque são 3 zagueiros, 2 volantes que marcam, aí tu vai ter 2 pontas que terão muita responsabilidade, a bola vai ser neles o jogo inteiro. O Grêmio vai abdicar do jogo. E o centroavante vai ter que fazer o gol, né? O Grêmio vai abdicar do jogo. O Grêmio vai só marcar. O Grêmio vai jogar, Bruno. Esse cenário, o Grêmio vai jogar por uma bola. Eu não vejo como muito arriscado. Aliás, esses 2 volantes contra o Corinthians foi o momento em que o Grêmio perdeu o meio-campo e o Corinthians cresceu contra o Grêmio no ponto Pereira. Bem lembrado. Isso. Bem lembrado. Porque nenhum dos dois dá a posse de bola pro Grêmio. E hoje nem o meia vai ter. Os setores ficam muito Faltou a longe criatividade. Faltou criatividade. Eu, sinceramente, eu não votaria em nenhuma opção da enquete. Mas a enquete é super válida porque a minha opção não é cotada pelo Renato. Eu iria com o Monsalve. Eu iria com o Monsalve pro Grêmio ter a bola. Não em todos os momentos. É claro que defender o principal. Mas em algum momento tu precisa respirar. Tu precisa acionar os teus pontas, tu precisa ter a bola. Eu posso concordar contigo e acho que boa parte da torcida talvez tenha um pensamento como esse. Monsalve. Mas aí eu tenho que lembrar o que o Ribeiro diz aqui, né? Tem que olhar o histórico do Renato. A gestão que o Renato faz. Tem que ver a cabeça do Renato. É pouquíssimo provável. Tem que pensar com a cabeça do Renato, não com a cabeça do que tu quer. Mas eu não descarto, Bruno, 2 zagueiros e Cristaldo para hoje. Não dá para descartar. Eu não descarto. É uma opção 2 zagueiros e o Cristaldo. Eu vou discordar um pouco de vocês, tá? Mais Bright White, todo mundo começou. Os 2 zagueiros seriam Eu vou discordar um pouco de vocês no... Isso. Tá, legal. Sem o Gustavo Martins. De preferência sem o Gustavo Martins. Mas não. O Gustavo Martins vai só se ele realmente quiser prevalecer o sistema dos 3 zagueiros. Isso. Eu vou discordar um pouquinho de vocês só na questão de que é um time defensivo jogar com 3 zagueiros. Discordo porque... Não. Tu tem que colocar os 2 volantes. É aí que tá, essa escalação. Com Vila Sante e com Dodi e 3 zagueiros, não tem como ser um time ofensivo. Se tu tem um capaz, por exemplo... A questão é os 2 volantes juntos, beleza. Não é o sistema. Só que eu acho, o que eu entendo assim, cara, que os confrontos de mata-mata, eles são quase sempre jogo de xadrez, né? E a partir do momento que ele
e a informação é essa, que o Renato treinou com 3 zagueiros. Sim. Né, sem o Carbajo. Sem o Cristaldo. Sem o Cristaldo, perdão. A partir disso, também se faz presente o jogo de xadrez. Porque quando ele deixa vazar isso... Ernest, claro. Quando ele deixa vazar tá todo mundo isso... esperando isso. Exato. Claro, é para justamente daqui a pouco chegar lá e surpreender na hora da escalação. É isso aí. Que é a Michele, né? Quando a Michele for lá e dá, o Grêmio tá no papel. Grêmio com surpresas, não sei o quê. Aí vai todo mundo, opa, mas só um pouquinho, ele é com 3 zagueiros e tal, não sei o quê. E aí no jogo, se ele ganha depois, né, e tal, viu, eu sou pago pra pensar e tal, aquela coisa toda. Né? A minha estratégia. É que tem o indicativo do Gustavo, né? O Gustavo não ter sido escalado contra o Bahia é um indicativo de que joga Exatamente. Hoje. Também. Eu ia nesse ponto também. Mas um indicativo de que joga ou é bom ter o Gustavo numa eventualidade de não poder contar com o Kahneman do ponto de vista físico-clínico? Pode ser Eu também. acho que é mais um resguardo de ter mais um zagueiro. Pode ser também. De ter mais um zagueiro. Eu acho que não é uma garantia que ele vá com 3 zagueiros. Mas se ele for com 3 zagueiros, ele tá apostando no jogo pelos lados, né? Pra pegar e liberar os 2 alas. E eu te digo mais, tá? Isso tá apostando só no jogo pelos lados. Exatamente. Com 3 zagueiros, Pedro, não, só mas aí sabe por quê? Ele vai abrir mão. Pelo modo reativo. Tá bom, pelo modo reativo. Mas aí eu vou te contrapor da seguinte maneira. Reativo, só que na verdade eu enxergo que é estratégia. Por mais que depois, por isso que a gente tem que falar antes do jogo. Depois, vamos supor que ele perca com 3 zagueiros, tá? Aí tu vai chamar o cara de burro, né? Deu a bola pro Fluminense. Não, é uma estratégia. Ele tá com o jogo na mão, ele dá a bola pro Fluminense atacar e dar espaços para ele. E aí ele joga atrás do meio-campo do Fluminense ele vai jogar atrás do Ganso. Sim. Ele vai jogar atrás do Arias. Então ele vai fazer com que o Fluminense venha e abra espaços para ele tentar, na velocidade, encontrar depois que ele não tem, por exemplo, a criatividade, vamos supor, do Cristaldo, mas ele tem a velocidade dos 2 alas para encontrar o Bright White. Ou o Diego não joga, né? Só que aí nesse formato... O Diego é bem provável que não vai jogar, né? Nesse formato cresce a responsabilidade de um jogador. Porque Bright White e Soteldo vem dando conta. Sim. Ok? Cresce a responsabilidade do Pavon, né? Que é o mais contestado. Que é o mais contestado e que tá devendo muito. É o que tá tu vai jogar uma responsabilidade. Tu vai montar faltando. Uma estratégia, como disse o Ernst, que tu é dependente de um jogador que convenhamos, gente. É que tem um problema para logo mais. Só que daí, deixa eu só completar uma questão, tá? Nessa questão aí dos 2 alas e tal, Soteldo e Reinaldo e tal, aí vai ter um cara que se eu fosse falar antes do jogo, vai tomar o jogo para si no meio-campo, que é o Vila Sante. Com 3 zagueiros, tu precisa do cara que é o volante, o 5 e tal, não sei o quê, que ele seja mais técnico. E o Vila Sante tem essa técnica para sair com a bola. Não é o Cristaldo, não é um armador, mas esse cara pode fazer a diferença no meio-campo do Grêmio hoje. Eu vejo o Vila Sante é bom jogador, óbvio. Ele tem marcação, tem desarme, ele tem intensidade, ele pisa na área, como disse o Pedro, mas ele não tem aquela característica de pisar na bola e acalmar, tocar, cadenciar, fazer o Grêmio ter a bola. Ele não consegue fazer isso. Mas vai ter que ter. Porque é o cara mais de expressão. Por isso que, para mim, se confirmasse a escalação provável trazida pela Michele, a estratégia do Grêmio será: se defende, pega a bola e sai rápido. Ligação nos pontos, velocidade no Pavon e no Soteldo, e na oportunidade que criar, por isso está o Bright White. Se fosse o Cristaldo, o Grêmio teria mais dificuldade para fazer o gol.